Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, conforme o horário que o senhor, a senhora, meus amigos, minhas amigas estejam nos assistindo. Estamos no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Eu sou o Marcelo Paes Barreto, há 50 anos, mais de 50 anos, porque comecei em 1968, estudando as obras espíritas. Espiritismo são só as 5 obras básicas, baseadas em Jesus, nos evangelhos, nas cartas de Paulo, em Atos dos Apóstolos, e depois nós temos alguns livros que aqui estão enumerados, todos já lidos por nós. São livros seguros que auxiliam pedagogicamente a nós ampliarmos, a nós compreendermos as leis de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que as pessoas têm medo de falar, sobre a morte. E a morte está estudada no Livro dos Espíritos, a morte está estudada no Evangelho segundo o Espiritismo, a morte está muito bem estudada no livro O Céu e o Inferno, que é o 4º livro da obra espírita, e no livro A Gênese. Então nós temos aqui. Mas Jesus mostrou para nós que a morte existe e que o espírito continua depois de acordo com as suas obras. Ele surge, ele continua, ele deixa o corpo, como está muito bem explicado no Livro dos Espíritos e no livro O Céu e o Inferno. Ele deixa o corpo, mas ele leva as suas obras. Por isso que Jesus falou sobre isso, cada um de acordo com as suas obras. E hoje, para nós iniciarmos, fazermos algumas reflexões, nós vamos, são mais de 7 livros de Leon Denis, já lemos todos, várias vezes, mas esse aqui é uma das boas enciclopédias que temos. É um livro que tem que ser lido de 1 a 4 horas por dia durante 3 anos. Porque o bom é estudá-lo muito e fazer as pesquisas nas obras. A morte, diz Leon Denis, a morte é uma simples mudança de estado. Isso precisa ser muito estudado pelos espíritas, pelos católicos, por todas as religiões. As pessoas estão fazendo uma verdadeira salada de coisas erradas sobre a morte. Inclusive os espíritas, porque a maioria dos espíritas não gosta de estudar de 1 a 4 horas por dia os livros seguros. A morte é uma simples mudança de estado. A destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Para além da campa, abre-se uma nova fase de existência. O espírito, debaixo de sua forma fluídica, imponderável, prepara-se para novas reencarnações. Acha no seu estado mental os frutos da existência que findou. Ele não esquece nada. Todas as obras ruins e boas que ele praticou, ele leva com ele toda a bagagem intelectual, moral, ética, mas também todos os erros. Ele vai ter que se preparar, estudar em alguma cidade espiritual, fazer tratamentos, estudar e se preparar para novas encarnações. A vida do homem é como o sol das regiões polares durante o estio. Desce devagar, baixa, vai enfraquecendo,
parece desaparecer um instante por baixo do horizonte. É o fim na aparência, mas logo depois torna a elevar-se, para novamente descrever a sua órbita imensa no céu. Então, Leon Denis, ele fala muito sobre a morte e nos mostra, não é? A situação do espírito depois da morte. Isso é preciso estudar muito, conversar, dialogar. Para isso é que o espiritismo veio. A situação do espírito depois da morte é a consequência direta de suas inclinações. Se ele não se educou, não se corrigiu, não se moralizou, seja para a matéria, seja para os bens da inteligência e do sentimento. Se as propensões sensuais dominam, o ser forçosamente se imobiliza nos planos inferiores, que são os mais densos, os mais grosseiros. Se alimenta pensamentos belos e puros, eleva-se a esferas em relação com a própria natureza dos seus semelhantes. Swedenborg disse com razão: o céu está onde o homem pôs o seu coração. Jesus também falou muito sobre isso. Aonde está o teu tesouro, está você, está a sua alma. Não é? Todavia não é imediata a classificação, nem súbita a transição. Depois, segundo o seu estado de sutileza, de poder, corresponde às atrações longínquas. Sente-se naturalmente elevado para associações similares, de acordo com o que ele fez, para agrupamentos de espíritos da mesma ordem. Semelhante atrai semelhante. Espíritos iluminados ou velados que rodeiam o recém-chegado com solicitude para o iniciarem nas condições de seu novo modo de existência. Os espíritos inferiores conservam por muito tempo as impressões da vida material. Por isso que nós precisamos estudar todo dia, para irmos devagarzinho nos reformando, para irmos assimilando os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, que mostra o caminho das leis criadas por nosso Pai, Deus. Os espíritos inferiores conservam por muito tempo as impressões da vida material. Julgam que ainda vivem fisicamente e continuam, às vezes durante anos, o simulacro das suas ocupações habituais. Muitos vão continuar nas trevas, muitos vão continuar na corrupção ou na preguiça por não quererem estudar. E assim, às vezes, vão perder muito tempo. Para os materialistas, o fenômeno da morte continua a ser incompreensível, principalmente para quem não gosta de estudar. Por falta de conhecimentos prévios, confundem o corpo fluídico com o corpo físico e conservam as ilusões da vida terrestre. A morte precisa ser melhor estudada e discutida. E aí nós vamos pegar um livro também, enciclopédia, do espírito Joana de Ângeles, Estudos Espíritas, editora FEB. Vejam o que ela fala sobre a morte. Morrer, entretanto, não é consumir-se. Da mesma forma que a matéria se desorganiza sobre um aspecto para reassociar-se. Em outras manifestações, o espírito se ausenta de uma condição, a de encarnado, para retornar à situação primeira da sua existência, despido do corpo material. A vida do espírito continua. Jesus mostrou isso, Sócrates,
E a doutrina espírita veio mostrar como isso tudo deve ser estudado e levado muito a sério. A vida carnal é decorrência da existência do princípio espiritual, e a vida poderia existir no espírito sem que houvesse a carne. Morrer ou desencarnar, porém, nem sempre pode ser considerado como libertar-se. Atenção, como libertar-se. A perda do casulo celular somente liberta o espírito que estruturou o seu comportamento, quando no corpo, sem a dependência enlouquecedora deste, sem os vícios da matéria, a preguiça, a vontade de não estudar, sem a ignorância, sem seguir os sensacionalistas, os livros mediúnicos de última hora, os que se imantaram aos vigorosos condicionamentos materiais, utilizando a vestimenta física como veículo apenas para o vaso de luxúria e de egoísmo, qual instrumento de gozo incessante ou do orgulho, na expressão de castelo de força e de paixões, ante a desencarnação, prosseguem vinculados aos vapores entorpecentes das emanações cadavéricas, em lamentável e demorado estado de perturbação, sitiados pelas visões torpes da destruição dos tecidos, sofrendo a voragem dos vibriões famélicos, enlouquecidos entre as paredes estreitas da paisagem sepulcral. A vida começa a perecer desde o momento em que se agregam as células para a mecânica de viver. Vida e morte, pois, são termos da mesma equação de existir. É por isso que a doutrina espírita veio para esclarecer o porquê, como que você deve proceder ao reencarnar. Estudar, ouvir os princípios educacionais dos pais, da família, ouvir as instruções dos professores no colégio, captar os ensinamentos dos livros seguros, mas procurar saber como você se converter para ser um cristão de verdade. Aí você precisa estudar os livros seguros. Você precisa fazer o colégio completo, ginásio, científico, faculdade, não para ter títulos, mas para ter conhecimento, para começar a sua reforma íntima, para começar a mudar, a trocar os prazeres das coisas ruins pelas coisas do Espírito, pelos valores das leis de Deus, buscando sempre a perfeição. E o nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, nosso orientador é Jesus Cristo, revivido hoje nas 5 obras básicas do Espiritismo. Daí a importância do núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. Precisamos estudar mais e empreender a nossa reforma para o bem, subindo responsavelmente os degraus da perfeição, seguindo as leis de Deus. Muito obrigado pela atenção. Um fraternal abraço a todos vocês. Fiquem com o nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel.